E aí, para quem está na dúvida lá, gente, sobre o que falar, quais os equipamentos utilizam no dia a dia, é, eu já vou dar uma olhada aqui no chat para ver o que vocês estão falando, que eu estou vendo que tem bastante coisa aqui já. Ó. Mas, por exemplo, algumas pessoas estão com dúvidas ou não se lembram exatamente sobre quais os equipamentos digitais que eles usam para inserir os dados, né? Porque é isso que está pedindo lá no fórum da disciplina 11. E aí, ó, se a gente for ver aqui, deixa eu abrir outros materiais complementares, porque aqui ele, acho que, eu não sei se é no 1, calma aí, eu vou abrir um por um aqui para mostrar, deixa eu fechar esse aqui. De softwares que a gente usa no nosso dia a dia. Eu acho que é esse aqui, ó. Por exemplo, ó, tem o ESUS notifica algumas pessoas de casos leves de sintomas gripais suspeitos e confirmados de Covid. Trabalha com 2 fichas de registro de informações. E aqui, ó, tem a notificação de caso suspeito do coronavírus. Eu não sei se algum ACS tem acesso a isso daqui. Aqui no Rio de Janeiro o ACS não usa. Não sei se é exclusivo para médico, para enfermeiro, mas pode ser que em algum outro lugar o ACS tenha que preencher isso daqui. Então, se você usa para preencher esse inserir os dados, esse daqui, ó, que é o monitoramento dos pacientes de Covid. E aí a gente faz isso daqui, ó. No caso do Covid, o ACS faz acompanhamento dos contatos dos pacientes com tuberculose, né? Então a gente precisa convidar toda a família para fazer o teste também, para ver como é que tá, se tá com... que é o ESUS Notifica, outra ferramenta... inclusive, olha aqui, ó, tem como que o ACS e o ACE pode utilizar o ESUS Notifica, ó. Para o enfrentamento da Covid, existem contextos em que a notificação dos casos no ESUS Notifica ocorreu de forma centralizada, que é o caso aqui no Rio de Janeiro. O ACS não botou a mão nisso. Em outros, pelas equipes de estratégia de saúde da família, com contribuições de vários atores, inclusive dos ACS e ACE. Alguém aqui já utilizou o ESUS Notifica? Aqui a gente nunca usou, né? Eu nem sei como que acessa lá. Olha aqui, ó. Esse aqui muita gente aqui usa, né? Que é o ESUS, Atenção Primária, o ESUS APS, que também é uma ferramenta de trabalho digital que a gente precisa colocar lá no fórum, caso a gente use. E quais são as dificuldades, quais são os avanços, né? Vamos lembrar sempre disso. E aí o ESUS, para quem não conhece, ó, é o principal sistema utilizado pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família. Possui a modalidade de prontuário eletrônico do cidadão, o PEC, que é o que eu uso, e de coleta de dados simplificada, que é o CDS, né, onde tem o cadastro ali individual, o cadastro domiciliar, enfim. Está estruturado para organizar o trabalho nos territórios e permite o registro de dados de todos os trabalhadores, inclusive dos ACS e ACE. Eu não sabia que o ACE usava o ESUS, não. ACE usa o ESUS? Fiquei agora com essa dúvida, tá me dando soluço. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, calma aí. Tem algum ACS aqui na live? ACS não, desculpa. Tem algum ACE aqui e pode me dizer se vocês usam o ESUS? Eu nunca vi o ACE usando o ESUS, não. Fiquei realmente com essa dúvida agora. E como que o ACS e o ACE pode utilizar o ESUS APS? O ACS e o ACE utilizam um sistema para cadastrar os domicílios e pessoas de seu território de atuação. É possível organizar os núcleos familiares e registrar as visitas domiciliares com grande riqueza de detalhes, o que qualifica o trabalho no território. Vamos estudar mais sobre isso em breve. Olha aqui, ó. Com grande riqueza de detalhes. Vocês estão percebendo, né, que eles estão... Ora fala diretamente para a gente... pegar o máximo de informações possível, ora fala indiretamente, como é o caso daqui, ó, registrar as visitas domiciliares, organizar os núcleos familiares com grande riqueza de detalhes, né? Ou seja, se o documento, se o cadastro não está rico em detalhes, a culpa do ACS que não pegou o máximo de informações possíveis. Brincadeiras à parte, é uma verdade mesmo, né? Precisamos botar ali o máximo de informação possível. Olha aqui, ó, outro sistema. Esse aqui no Rio de Janeiro a gente usou
muito, principalmente no período mais intenso do combate à Covid. Olha só. Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, SIPNI, foi esse nome aqui que eu não consegui falar na última live. Né? Nós usamos ele no combate ao coronavírus, aqui o ACS, mas não só no corona, quando a gente tem campanha de vacinação, por exemplo, teve a campanha da polio agora, há pouco tempo, né? Poliomielite, o dia D aqui no Rio de Janeiro, nós usamos para lançar as vacinas das crianças também no sistema. E olha aqui, ó. É o sistema integrador das informações do Programa Nacional de Imunização, permitindo calcular a cobertura vacinal em âmbito local ou nacional, gerenciar o estoque e a distribuição de imunobiológicos, registrar e acompanhar as ações adversas, enfim. Acho que vai estar escrito aqui embaixo, deixa eu ler primeiro. Ó. Como o ACS e o ACE pode utilizar? Em parceria com as coordenações municipais de imunização e com os profissionais envolvidos, é possível identificar informações importantes para uma busca ativa de crianças não vacinadas, bem como avaliar as campanhas de vacinação realizadas anualmente. Eu ia falar exatamente isso, está aqui. Ó. A gente usa SIPNI por dois motivos. Primeiro, para inserir ali as informações das vacinas. Então, todas as vacinas do usuário precisam estar inseridas aqui, todas mesmo, né? E também a gente utiliza para fazer busca ativa em pacientes que não estão com as vacinas em dia. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho, porque a gente tem muitos pais e muitas mães que são irresponsáveis quanto à vacinação dos seus filhos. E aí a gente precisa ficar fazendo um trabalho de formiguinha, olhando o sistema, olhando a carteira de vacinação uma por uma, de tempos em tempos, indo na casa, mãe, deixa eu ver a carteira de vacinação do seu filho, e olhar ali para ver se está em dia ou não. Se não tiver em dia, encaminha para a unidade, tendo a vacina disponível lá para a criança tomar. Mas a gente pode usar o sistema SIPNI para isso, para saber quem realmente está em dia. E às vezes, gente, tem um grande problema aqui e a gente lida muito com esse problema. Qual é? O profissional aplica a vacina, carimba a carteira de vacinação, escreve as informações e não faz o quê? Não lança no sistema. E aí, como faz agora? Você tem uma criança com a carteira toda preenchida e o sistema incompleto. E agora, essa criança tomou ou não tomou? Nunca saberemos. Por isso que, às vezes, na dúvida, toma de novo. Né? O importante é ter certeza que tomou. Então, na dúvida, infelizmente, a criança vai ter que tomar de novo. Acontece muito com adulto, né? A vacina ali de hepatite, né? Sempre o adulto não tem certeza que tomou. Para fugir, ele fala que tomou. Na dúvida, toma de novo aí, fica aí 3 meses, 4 meses para fechar o ciclo das vacinas. Hepatite, esqueci o nome das outras agora. Aquela que dói pra caramba, antitetânica, enfim, aí tem que botar tudo em dia, mas a gente usa o SIPNI para isso, para colocar em dia. Outra coisa que tem, esse daqui eu nunca usei, ó. Esse aqui é talvez os ACEs aqui na live, ó, conheçam bem. Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue, o SIS-PNCD. Esse aqui eu nunca vi, eu nunca tinha ouvido falar. Mas provavelmente os ACEs usam bastante, né? É o sistema oficial para registrar as ações de controle da dengue nos municípios. Possui 2 módulos, o web e local. O módulo web permite o gerenciamento do sistema pelos gestores do nível federal e estadual, enquanto o módulo local possibilita a digitação dos dados produzidos nos territórios em âmbito municipal e trabalha com as fichas para registro da informação. E aqui, mais uma vez, né, como que o ACS e o ACE pode utilizar? É fundamental para o trabalho do ACE no enfrentamento das arboviroses. Os dados coletados pelo ACE, por meio das diversas fichas SIS-PNCD, geram relatórios com informações importantes para o controle vetorial no território, como número de pontos estratégicos, indicadores entomológicos, produção e consumo de inseticida. Tem mais um aqui, ó. Sistema de informação sobre mortalidade. Esse aqui também eu não conhecia. Resumo de informações sobre os óbitos
em âmbito nacional. O principal instrumento de coleta de dados é a declaração do óbito, documento numerado que deve ser preenchido pelo médico assistente. Somente com o DO é permitido o sepultamento do corpo. O DO é declaração de óbito, né? Os dados do SIM são essenciais para gerar estatísticas de mortalidade que permitam avaliar as políticas de saúde local ou nacional. Nós, ACS, não temos acesso a isso daqui, mas como que a gente acessa esse documento? Indiretamente, quando a gente tem um óbito no domicílio, no território, e a gente precisa buscar a declaração desse óbito, a cópia, né, para levar para a unidade e entregar para o médico. Então a gente não tem acesso ao sistema, mas a gente participa disso indiretamente, né? E aqui provavelmente deve falar isso, ó, como o ACS e o ACE pode utilizar. Apesar do ACS não utilizar o sistema diretamente, tá vendo? Ó, nem li, ó. É importante conhecer suas rotinas básicas para orientar as famílias em uma situação de óbito familiar, pois para proceder o sepultamento do corpo e a posterior confecção da certidão de óbito é necessário que a declaração do óbito esteja corretamente preenchida pelo médico assistente. A análise de dados registrados no SIM pode contribuir para a organização do trabalho do ACS e ACE em atividades de prevenção e combate às arboviroses, por exemplo. E aqui tem mais um. Todos esses aqui, gente, são sistemas do SUS, que a gente tem acesso, que às vezes usa, às vezes não usa, mas que talvez a gente não consiga se lembrar, não está trazendo a memória, e por isso a gente não consegue responder o fórum com qualidade. Então você passando o olho nos materiais complementares, esses materiais vão te trazendo à memória os diversos programas digitais que você usa no seu dia a dia e que vão contribuir para que você tire a melhor nota possível e participe da melhor forma possível lá no fórum. Mas não só isso, né? Se a gente não sabia o que fazer em alguns casos específicos, aqui tem diversos caminhos que vão trazer a luz para a gente quando a gente lidar no dia a dia com alguma situação que precise de alguma ação nesse sentido aqui, né? Então a gente tem informações muito boas nesse curso, por isso que é importante a gente baixar os materiais complementares e salvar, criar uma pasta no computador, de repente compra um HD externo e vai salvando os e-books ali, porque quando o curso acabar, gente, em algum momento a gente vai perder acesso à plataforma, isso é normal, né? Não somos mais alunos, não tem por que acessar. E se a gente não salvar os materiais complementares, as apostilas, nós não vamos conseguir pesquisar quando for necessário, né? Na nossa prática ali do dia a dia. Por isso que é importante a gente conhecer e ter esses materiais complementares. Olha aqui, ó, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Nós também não acessamos isso daqui, ó, mas a gente consegue colocar no CAD Web, se eu não me engano. Para quem trabalha com VitaCare, olha só, para quem trabalha com VitaCare, não consegue fechar o sistema de um cadastro individual, por exemplo, se o paciente não tiver ou DNV ou CPF. Ele precisa do DNV, que é a declaração de nascido vivo, ou do CPF. Se ele não tiver nenhum dos dois, fica muito difícil fechar realizar um cadastro individual dele, né? Então a gente não usa o SINASC para emitir o DNV, mas a gente precisa do DNV lá para quem usa o VitaCare. Na unidade que eu trabalhava não era o PEC, era o VitaCare, né? Então a gente ficava o tempo todo pedindo o DNV das crianças, pedindo o DNV dos pacientes. O problema é que o DNV é uma numeração nova, ela é recente. Os idosos, os pacientes já, os adultos, não têm DNV. E alguns não tinham nem CPF também, porque isso é muito comum em áreas carentes, com pessoas não alfabetizadas, que não têm acesso a diversas coisas. Existem pessoas que não têm CPF, então a gente quebrava a cabeça para fazer o registro dessas pessoas. Em alguns casos, a gente precisava orientar a pessoa a procurar um posto da Receita Federal para ela fazer lá a abertura do seu CPF e só depois voltar na unidade para conseguir concluir o cadastro individual. Mas tem essa questão, né? O outro aqui, ó, é o SINAM, Sistema de Informações sobre Agravos e Notificações, que o ACS também não tem acesso. Normalmente isso aqui vai estar mais relacionado ao médico, a parte do laudo e tal.
aqui tem em que caso, né, em que circunstância o ACS e o ACE podem usar o SINAM. Olha aqui, ó. A legislação estabelece que qualquer profissional de saúde deve notificar a autoridade sanitária competente à ocorrência de doença ou agravo de notificação compulsória. Portanto, cabe ao ACS e ACE não somente compreender como funciona o SINAM, mas também estar atento à situação que deverão ser notificadas. Mas a gente quase não faz isso, né? E olha aqui, ó, Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional e Sistema Auxílio Brasil na Saúde. Isso aqui já é mais moderno e pode ser que alguns de nós precisem usar, né? Eu esqueci o nome da plataforma aqui no Rio de Janeiro que a gente inseriu os dados do Auxílio Brasil. Eu não lembro exatamente agora, daqui a pouco eu vou lembrar, mas olha só. Consolida informações acerca do estado nutricional e do consumo alimentar da população atendida na estratégia de saúde da família. Apesar de aceitar a entrada direta de informações, atualmente os dados, quando corretamente informados no ESUS e no Sistema Auxílio Brasil, migram para o SISVAN. O Programa Auxílio Brasil na Saúde registra as condicionalidades de saúde da população beneficiada pelo programa. E como o ACE e o ACS podem utilizar? São sistemas fundamentais para o trabalho do ACS que possui atribuições específicas no acompanhamento de condicionalidades do Programa Auxílio Brasil e da situação nutricional da população. Né? Esse acompanhamento das condicionalidades do Auxílio Brasil é aquele acompanhamento aí que você já está careca de saber, né? Se você é ACS, que você precisa convocar pelo menos 2 vezes por ano todos os beneficiários do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, para fazer o acompanhamento ali das condicionalidades, né? Que são o peso da criança, a altura da criança, cartão de vacinação da criança e se a criança está estudando, né? São algumas condicionalidades do Auxílio Brasil e a gente pega esses dados e coloca sim aqui, ó, no Civan. Esse daqui é porque a gente não é exatamente esse nome aqui que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, mas sim, o ACS aqui no Rio de Janeiro, não todas as unidades, mas a gente tem acesso ao sistema e a gente precisa colocar lá esses dados que a gente pegou no campo. E aqui o famoso CADSUS Web, que aqui a gente chama ou de CADSUS ou de CADWeb, né? Ou um ou outro. E para que serve? Esse daqui eu acredito que todos os ACS aqui devem conhecer, né? Devem entender como funciona. E aí eu vou ler esse último aqui e vou para o chat para ver o que vocês estão falando. Olha só. Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde permite consultar, cadastrar, editar e imprimir o Cartão Nacional de Saúde, o famoso CNS, também chamado de Cartão do SUS. O cadastro possui dados detalhados organizados em 4 guias principais: dados pessoais, contatos, documentos, dados bibliométricos. O principal objetivo do sistema é manter uma base de dados das pessoas usuárias do SUS. O grau de qualidade do cadastro é medido pelo percentual de campos preenchidos pelos operadores. Quando ultrapassado 80% de preenchimento, o sistema gera o CNS iniciado com o número 7. Né? 79 para baixo é aquele CNS provisório que começa com 8, né? Que a gente sabe que precisa fazer com que ele se transforme inicialmente com o número 7. Como que o ACS e a ACE podem utilizar? O número do cadastro de pessoas físicas, CPF ou CNS, são campos obrigatórios para a identificação do cidadão nos registros de informação em saúde. Isso quer dizer que, para realizar um cadastramento, um atendimento ou uma notificação, é necessário que o cidadão informe o seu CPF ou CNS. Lembra que eu falei que quem usa o VitaCare não consegue fechar um cadastro individual e domiciliar se não tiver ou CPF ou CNS? Então, nem sempre o paciente sabe o CPF dele, CNS não, perdão, DNV, ou CPF ou DNV no VitaCare. Tem que ter ou um ou outro, senão não finaliza o cadastro individual. E nem sempre o paciente sabe o DNV dele, o CPF. Se ele não sabe o CPF, que é um número comum, imagina o DNV. Aí que não vai saber mesmo. E aí como a gente faz antes de mandar esse paciente para a Receita Federal que não tem CPF?
a gente acessa o CadWeb na esperança de que a gente encontre lá o CPF dele e o DNV. Nem sempre a gente encontra, acontece. E aí, nesse caso, o paciente precisa ir lá na Receita Federal resolver a questão do seu CPF. Se ele for um paciente mais velho, aí mesmo que ele não vai ter DNV, a única esperança é que ele tire o CPF, não tem para onde correr. Então o CadWeb nos acompanha aqui todos os dias, o tempo todo. A gente trabalha praticamente com o PEC aberto e o CadWeb, que não dá para abrir aqui, não consigo nem abrir como demonstração, porque para acessar o CadWeb você só consegue acessar de computadores que são liberados pela administração da unidade, né? Então aqui a gente não consegue nem acessar isso. O Evandro Paulo está dizendo que no ESUS também coloca o acompanhamento do Auxílio Brasil. Então, mas eu não sei como é que vocês colocam, mas no ESUS eu acho que é muito básico, né? Essa inserção. Dá para botar lá peso e altura, mas na plataforma que a gente usa aqui do próprio Auxílio Brasil é muito mais completo. Mas sim, dá para colocar no ESUS. E também no VitaCare dá para colocar. Não sei se dá para colocar os dados de altura e peso, mas eu sei que no VitaCare a gente consegue lançar os kits que foram entregues, kits odontológicos, tem algumas outras questões e outras coisas também do Auxílio Brasil. Deixa eu ver aqui, aqui ele encerra. E aí eu queria dar uma passada nesse e-book aqui, principalmente, depois vocês vejam com calma, que ele é o e-book do material complementar número 2, que é onde mostra todos os sistemas em que a gente usa no nosso dia a dia, ou que a gente usa com frequência, ou que a gente usa de vez em quando, ou os que a gente não usa, mas existe. E a gente precisa saber deles para poder trazer à memória a nossa prática de trabalho e responder lá o fórum.